olhar para a questão da dívida pública em Moçambique é, em primeiro lugar, e em primeira instância, olhar também para a questão da gestão do orçamento público. Na verdade, a dívida nada mais é do que o resultado de um déficit crescente que vamos acumulando ao longo dos anos. E esse déficit é naturalmente resultado da diferença entre o orçamento e as despesas públicas. Muitas das vezes, quando olhamos para a questão da dívida, queremos analisar apenas o contexto da dívida. É importante ver a dívida como um elemento ou como resultado dos problemas que são originários ao orçamento. E quando olhamos para o orçamento, temos também o hábito de olhar o orçamento só na perspectiva das receitas, que é importante fazer alargar a base tributária, buscar mais fontes de financiamento, e que também é realmente importante se olharmos para os espaços que existem para arrecadar mais receitas, há naturalmente essa abertura para se fazer isso. Mas é importante, antes de partir para esse passo, compreender que Moçambique cobra relativamente mais impostos em relação aos outros países. Quando olhamos, por exemplo, para os números a grosso, fazemos o rácio, aquilo que faz em finanças públicas internacionais, entre receitas públicas e o PIB, nós compreendemos que o Estado moçambicano cobra quase um quarto da economia em receitas fiscais. O Estado moçambicano, nos últimos 5 anos, em termos médios, teve quase 25% das receitas em referência ao PIB. É um valor relativamente alto. Há muitos aspectos que podem ser vistos e revistos no âmbito das receitas públicas e que são importantes. Fala-se muito, por exemplo, da discussão que é levantada em torno da indústria extrativa, por compreendermos que é um setor que tinha que ajudar Moçambique a alavancar o seu desenvolvimento, e esse aspecto poderia ser feito através das receitas, porque a indústria extrativa como um todo, os grandes megaprojetos, contribuem pouco para a nossa economia, e é importante fazer a análise nessa perspectiva. Fala-se também da ideia de alargar a base tributária, e é um debate, muitas das vezes, um pouco vago, o que significa necessariamente alargar a base tributária. Nós temos que compreender que hoje o Estado cobra imposto a quase 30% do setor empresarial local. Então, existe uma larga escala de 70%, que apesar de serem pequenos e médios negócios, mas que também fazem parte do arcabouço econômico nacional e que devem ser também tributados para alargar essa base tributária. E alargar essa base tributária pode também significar, em parte, maior relaxamento sobre a pressão que é criada sobre esses 30%. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, neste seu relatório, levanta um debate quase que morto, que é a questão, por exemplo, do imposto predial, que há pouco debate sobre isso, que também é relevante buscar sobre esses impostos, que poderiam naturalmente contribuir para o aumento das receitas públicas e melhorar esse equilíbrio. Mas eu acho que a agenda fundamental, ao olharmos para a questão da dívida, é, em primeiro lugar, buscarmos naturalmente o equilíbrio, como fazia referência, entre as receitas e as despesas, mas principalmente a questão das despesas públicas. Moçambique tem despesas públicas acima do padrão normal da região subsaariana, mas também da região da nossa SADC, o que é um pouco estranho. Moçambique tem, em termos de, quando fazemos o rácio entre as despesas públicas e o PIB, é quase 40%. 40% da economia é resultado das despesas públicas do setor governamental. Esse é um número extremamente alto, principalmente se formos analisar, vermos que o Estado está a cobrar 25% de receitas e está a gastar 40% de receitas. Por que nós temos um Estado grande? Por que temos as despesas públicas a crescerem cada vez mais? Podemos associar isso naturalmente a aspectos históricos. Nós somos provenientes de uma colônia portuguesa. Além de sermos de uma colônia portuguesa, iniciamos a nossa economia numa perspectiva socialista, em que tínhamos o Estado como o centroavante de tudo, e isso pode naturalmente ter contribuído para o crescimento da máquina pública. Mas não era momento de se fazer reflexão sobre isso. E mesmo quando olhamos para a própria questão da despesa pública, há outras questões que também devem ser levantadas e que são importantes para a nossa análise. Por exemplo, o aspecto de 70% do orçamento, ou quase 70% do orçamento, serem destinadas exclusivamente às despesas de funcionamento, que é o pagamento de salário e a prestação de bens e serviços para o funcionamento da máquina pública. Isso, para um país em via de desenvolvimento, é totalmente inadmissível. Vou chegar aí num outro aspecto que tem que ver com o efeito do aumento dessa despesa de funcionamento sobre a agenda de desenvolvimento do país. Nós estamos a construir um ciclo de pobreza, porque cada vez mais que tu tens as despesas de funcionamento a crescer, tu inibes o Estado, inibes o governo de arcar com despesas de investimento, que são extremamente importantes para que nós saiamos desta ruptura de dependência do endividamento público que fazíamos referência. Porque esse investimento público que é feito para a economia vai ter resultados positivos sobre a própria receita pública e sobre o desenvolvimento do país
aliviando cada vez mais a necessidade ou a importância da participação do Estado na nossa própria economia. Depois, além desses 70% que são destinados à despesa de funcionamento, tu tens quase 15% que é destinado ao pagamento do serviço da dívida, que também é relativamente puxado. Aí tu colocas o Estado numa situação de armadilha em que tem praticamente apenas 15% para fazer face à despesa de investimento. Despesa de investimento é um contexto que esteja um país que está em total ruptura. Esteja um país que, por exemplo, exige um alto nível de investimento no setor de defesa e segurança. Temos a província de Cabo Delgado há mais de 8 anos na situação em que está e que exige do governo um esforço no que diz respeito ao investimento para o setor de defesa. Esteja a questão do setor de educação, setor de saúde e de outros aspectos sociais, a própria Estrada Nacional número 1, por exemplo, que é a questão de infraestruturas, que também é colocada em causa. Então, ao olharmos para a questão do endividamento público, eu insisto que temos de partir ao porquê nós vamos ao endividamento. E nós vamos ao endividamento porque estamos a gastar mais do que nós somos capazes de arrecadar em termos de finanças públicas. É importante buscar o equilíbrio entre esses dois elementos e o equilíbrio entre esses dois elementos faz-se através de buscas de reformas fiscais profundas. Quando falamos de reformas fiscais profundas, estamos a falar de profundas mesmo de verdade. Não estamos a dizer que o Estado deve agora fazer de forma desenfreada e desorganizada a pressão sobre um setor empresarial que é débil, que é frágil. A ideia aqui não é aumentar os impostos. A ideia aqui é buscar impostos de locais onde nós não estamos presentes. E depois, há uma outra conversa que surge, como fazer referência inicialmente, sobre os megaprojetos, a indústria extrativa, sobre o interesse de tributar esses recursos. É muito importante fazer isso, mas também, e muito importante também, é a necessidade do Estado começar a participar dos negócios da indústria extrativa, por exemplo. Nenhum Estado desenvolveu com os impostos. Tu tens o caso da Rússia... Mas temos a NH, que é o braço empresarial do Estado nos negócios de gás e petróleo. Sim, temos a NH, que é importante. E podemos discutir aqui sobre, por exemplo, a pressão sobre o setor empresarial do Estado para as próprias finanças públicas, por causa da componente de endividamento dessas empresas que ainda não conseguem rentabilizar. Quando eu faço referência de buscar o setor empresarial do Estado na componente da indústria extrativa, estou a dizer que nós temos que pensar numa perspectiva séria, numa perspectiva de industrialização, numa perspectiva de uma participação positiva desse setor. Não para que este setor empresarial do Estado participe e seja um ônus para as próprias finanças públicas. É importante que essas empresas, à semelhança de todas que trabalham no setor, seja igualmente rentável. Qual é a diferença de uma NH com as demais empresas que trabalham no setor, que estão a fazer milhões, bilhões de dólares? Por que é que nós temos que ter uma empresa que está num setor altamente lucrativo, mas a criar prejuízos? Então, é preciso reformular e estruturar a nossa componente toda da componente fiscal e não fiscal. As receitas também podem ser não fiscais. E receitas não fiscais deveriam vir dessas empresas estatais que participam desses setores importantíssimos para a economia nacional, mas também para a economia global. É preciso refletir no âmbito mais holístico nessa perspectiva.